Temos empregos que odiamos para comprar porcarias que não precisamos. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock, mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. Aqui é um desabafo de um CLT, tremendo domingo, que saiu pra trabalhar às 7h30 pra chegar em casa às 11h30, tá ligado? Pra chegar em casa às 11h30. Trabalhei desde segunda, hoje é domingo, amanhã eu tô lá de novo pra ganhar uma folga na terça-feira. Por causa de um inventário, tá ligado? Que eu fui parar pra almoçar, era meio-dia, voltei 1h, fiquei desde 1h até as 10 da noite, pra chegar em casa às 11h30. Tá ligado? Tô com fome pra caralho, cheguei com lanche de mochila, meu braço. Na moral, minha blusa, eu passei desodorante, saí de casa cheiroso, eu tô fedendo pra porra, tá ligado? Tô fedendo pra caralho. Peguei um ônibus, com um monte de gente me olhando torto, porque eu fiquei horas fazendo uma... Tá ligado? Tô ganhando R$80. O que é R$80? Entendeu? Eu tô cansado pra caralho. Amanhã eu tenho que acordar cedo de novo. Tem que acordar 6 horas da manhã, eu não vou dormir porra nenhuma, porque já vai dar meia-noite. Why is this happening to me? It's not fair. Bom, ultimamente eu fiquei refletindo comigo mesmo, vendo, casos de pessoas comentando nas redes sociais, em vídeos, até a minha própria experiência, que eu já fiz vídeo explicando por que essa geração não vai conquistar nada, e como eu estava assistindo o filme Clube da Luta, que é um filmaço, eu recomendo pra vocês se vocês não assistiram, eu refleti nessa frase e a gente pode trazer nos dias de hoje. A nossa geração, até uma geração um pouquinho mais atrás da gente, praticamente não vamos conquistar nada. A gente foi vendido um sonho que se você trabalhar, se você dedicar sua vida, seu emprego, sacrificar suas horas de sono, suas horas de vida, você vai conquistar aquilo que você tanto almeja. Independentemente do que for, uma casa, um carro, viagens, isso, aquilo. Só que a gente traz para a realidade de hoje, não só do Brasil, tá? Praticamente é uma crise, no mundo inteiro. Que essa geração foi vendida uma promessa que não vai se cumprir. A nossa geração foi, como que eu posso dizer, foi orientada, foi guiada a esse caminho. Só que como a gente viu os dias de hoje, que praticamente é inviável você crescer, por exemplo, na questão financeiramente aqui no Brasil, mesmo você trabalhando, que eu também vou deixar um card aqui na descrição, a gente não vai conseguir se aposentar. A idade mínima, mais ou menos, com toda essa mudança que vai ocorrer, vai ser 78 anos. Só que a gente vê uma expectativa média, de vida do brasileiro é 76 anos. Então praticamente você vai de arrasta e daqui a 2 anos você consegue se aposentar. É cômico se não fosse irônico, sabe? E, cara, é muito verdade isso, cara. A nossa geração, tanto em filmes como em mídias sociais, qualquer coisa assim do tipo, foi vendida uma coisa que a gente não vai conseguir cumprir, sabe? A gente não vai conseguir alcançar. E depois a gente somos taxados que a nossa geração, porque vocês vê, nas redes sociais, em vídeos, que em grande parte, se não quase todos, criticam essa nova geração, geração Z, geração Y, que essa geração é uma geração vagabunda, que ninguém tem compromisso com nada, que nem na questão de emprego. Cara, vocês já trabalham no supermercado da vida, vocês já trabalharam em um balcão de uma farmácia, vocês já trabalharam pelo menos na escala 6x1 pra você ter uma noção como que é. Aí a gente pensa assim, mas a nossa geração tem muito mais conforto, tem tecnologia, tem acesso a tudo, tem isso, aquilo, a gente tem tudo de mão beijada, beleza, mas as coisas que te enfrentamos não é as mesmas coisas que a antiga geração enfrenta. A gente tem outros problemas, a gente tem outras dificuldades que, ao meu ver, também seria difícil a antiga geração enfrentar. A geração atual, na verdade, é a que mais vai trabalhar na história e a que mais se ferrou em todos os sentidos. Não tem essa de ser Nutella, não. Não tem essa. A galera não tá tendo filho porque não quer. A galera não tem filho porque não tem condições de construir uma família. Deixa eu explicar uma coisa muito importante pra vocês. As gerações atuais, atrás, roubaram a geração atual. Foi um roubo intergeracional. Se você observe seus avós ou seus pais, dependendo da idade que você tem, você vai observar que muitos dos seus avós aposentaram com 50 anos, 55, 45. Meus avós, por exemplo, eu nunca vi trabalhando na vida. Eu não peguei a fase dos que os meus avós trabalhavam. Não vi. E na época deles,
E todos passaram dos 90 anos, ou seja, aposentaram com 50, ficaram até os 90 sem trabalhar. E todos eles pegaram uma fase do Brasil com forte crescimento populacional, que fazia tudo crescer de valor, e que na época não tinham tantos impostos e o Brasil fazia muita dívida. E adivinha quem está pagando já essa dívida? A geração atual. Por isso que atualmente tem muito imposto para pagar a dívida dos avós, né, da geração dos avós, e o governo não consegue se endividar mais, porque já tem muita dívida, ninguém mais empresta. Então, é muito gostoso falar que a geração atual é vagabundo, não presta, é mimimi. Só que, na verdade, a geração atual ela foi roubada, tá? Porque lá atrás não tinha tanto imposto, tinha endividamento alto, então você pegava dinheiro. É igual pegar empréstimo mesmo. Você pega empréstimo hoje, você tá rico, só que amanhã você vai ter que pagar. Foi isso que foi feito lá atrás. Pegaram um monte de empréstimo para 50 anos para frente. Hoje chegou a hora da conta. Nós estamos pagando a conta dos nossos avós, dos nossos pais. Por isso que eles tiveram uma vida mais fácil do que a gente vai ter. A gente não vai se aposentar cedo, quiçá a gente não vai se aposentar, a gente vai trabalhar até os finais dos nossos tempos. E a geração atual, ela olha para o salário, né? Ela vê o salário que tem hoje, ela fala, cara, eu não vou conquistar nada, eu não vou conseguir comprar uma casa, não vou conseguir comprar um carro. Tô falando da classe pobre até mais ou menos a média, uma parte da classe média. O cara não tem perspectiva. E meu filho, se você não consegue comprar um carro, uma casa, como é que você vai ter filho? Não, vai ter filho para que jeito? Não tem como ter filho. Então, cuidado na hora de criticarem a geração atual. Tentem entender o aspecto socioeconômico que a geração atual está passando, porque ninguém é burro e folgado, não. É que a galera pensa. Também porque, tipo assim, a antiga geração, a geração antes da gente, tipo, nossos pais, nossos avós, tinha outros problemas, como, por exemplo, aqui no Brasil, hiperinflação, congelamento de contas, congelamento do dinheiro, né, do povo. Só que, por exemplo, assim, na questão, que nem conquistar uma casa. Cara, antigamente, você comprava um terreno, sei lá, por 15, 20 mil, você trocava por, sei lá, por um carro. E normal, hoje em dia, pra você comprar uma casa, mano, 15, 20 mil é só entradas, tá ligado? E, tipo, você parcela a casa em 30, 40 anos, sabe? E, tipo assim, não é uma casa, é uma casa, tipo, confortável, assim. 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, tá ligado? Aí, tipo assim, tudo isso, né? Por 500 mil reais, sabe? Dependendo do lugar onde você vai, onde você mora é muito mais caro. A nossa geração é tudo mais conectado, sabe? Tipo assim, acontece alguma coisa com uma pessoa, a pessoa grava um vídeo e posta nas redes sociais. E como a situação que ela tá passando, muitas pessoas começam a se identificar. Que nem na questão 6x1, que teve um movimento alarmante, né? Que graças a Deus, tomara que a lei seja protocolada, que mude, né? Eu acho que vai mudar sim. Se eu não me engano, o presidente já fez um vídeo explicando mais ou menos. Então, na questão das classes 6x1, teve uma onda porque quem foi a pessoa que teve iniciativa para protocolar essa lei, para fazer essa lei, foi o Vic Azevedo. Cara, ele é uma pessoa que já trabalhou nesse caso 6x1, já trabalhou em comércio. Ele via que a qualidade de vida que ele tinha não era boa. Você ficava doente, você estressava mais, você não tinha tempo de lazer, você não tinha tempo para fazer tipo, uma capacitação a mais para você sair daquele emprego para buscar uma coisa melhor. E esse movimento, por causa das redes sociais, que é algo bom que teve, nossa geração tem, que ele começou a fazer vídeo, ele começou a ir nas ruas, ele começou a dar voz pro povo. E você viu a comoção que teve, cara? Graças a Deus que deu tudo certo. Aí a gente vê coisas simples, por exemplo, na escala 6x1, se fosse antigamente, ninguém queria que acabasse. Ah, pelo menos eu tô trabalhando, se eu não estiver trabalhando, quem vai sustentar minha casa? Quem vai comprar meu pão de cada dia? Tá, mas a nossa geração enfrenta uma coisa muito maior. Por exemplo, se a gente trabalhar na escala 6x1 o resto da vida, como a gente vai ter uma visão de mundo melhor? Como a gente vai se capacitar para ter um emprego melhor, para crescer fisicamente, mentalmente, financeiramente? Pequenas coisas que acontecem, que hoje em dia vira uma proporção enorme, é tudo graças à tecnologia que a gente tem nessa geração. Não é porque a gente estamos sendo vagabundos, é porque a gente viu que o panfleto que deram pra gente é uma mentira. Se a gente não tem um mínimo básico de dignidade pra tentar viver, né? Porque praticamente hoje em dia a gente tá sobrevivendo, a gente não tá vivendo. Tá aí os preços dos alimentos básicos pra dar minha resposta. Aí a gente entra na questão que nessa geração é uma geração, não é uma geração revoltada, é uma geração que abriu os olhos, que está tentando mudar aquilo que não faz mais sentido. Não faz mais sentido você trabalhar 30, 40 anos em uma empresa e ficar no mesmo cargo, porque antigamente, eu tenho experiência própria da minha família, que a pessoa ficava 30, 40 anos
no emprego, só que ela crescia lá dentro, sabe? Ela entrava como estagiária e saía lá como, sei lá, um chefe do setor, alguma coisa do tipo, e já aumentava o salário. Ele tinha uma carreira, né, dentro do emprego. Hoje em dia não, você pode ficar 30, 40 anos, se você não for, né, você sabe muito bem do chefe, um puxa-saco, você não vai crescer lá dentro, você vai ficar no mesmo setor, na mesma função o resto da sua vida. E que vida a gente vai ter com isso, cara? A gente não tem propósito de vida, a nossa vida não tem sentido. A gente vai viver, morrer e só isso. A gente não tem nada além disso no emprego, porque, cara, eu já trabalhei em escala 6x1, já trabalhei em obra. Cara, eu sei que suga muito a nossa vida, cara. A gente vira tipo um robô. A gente não vê mais, tipo, beleza na vida. Que nem, tipo, sei lá, cara, várias vezes aconteceu comigo. Eu tava no serviço, né, de ônibus. Cara, tinha uma paisagem linda, só que pra mim, tipo, normal. Não é normal, tipo, não fazia. Eu não via beleza nas coisas. Depois que eu saí do emprego, parece que sai aquela carga de peso, sabe? Porque o emprego suga muita gente, sabe? Se não for aquele emprego que você ama fazer, que você tem um propósito naquele emprego pra crescer, pra aprender, pra, né? N fatores que pode acontecer. Se você só tá naquele emprego porque precisa, senão você vai morrer de fome, cara, aquele emprego vira um fardo. É que nem eu vi uma frase. Eu não sei quem falou, mas eu acho que foi o Danilo Gentili. Se você ama fazer aquilo, se você ama fazer algo, você nunca vai precisar trabalhar, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Se você ama fazer aquilo, nunca vai ser aquele fardo, aquele peso. Ah, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que bater ponto, isso aqui. Não, você vai trabalhar aquele sorriso no rosto, vai trabalhar dependendo até de segunda a domingo. Porque aquilo que você ama é o seu propósito de vida, aquilo faz sentido pra você. Agora, se você tá trabalhando no emprego, que a cartilha diz que você tem que trabalhar pra conquistar tudo, e você vê que não faz sentido, a sua vida vira preta e cinza, a sua vida não tem sentido, você não tem propósito, você não tem ambição. E suga mesmo, cara. Tanto na questão emocionalmente, fisicamente, mentalmente, suga tudo, cara. Por exemplo, quem já trabalhou com atendimento ao público, cara, sabe muito bem o que é. Eu já trabalhei com atendimento público, eu sei muito bem o que é. Várias vezes as pessoas já ameaçaram cara, a pessoa não dava nem um bom dia, boa tarde, a pessoa já chegava ignorante, jogando as coisas, querendo isso, aquilo. E tinha coisas que não era da minha alçada, era a alçada da minha supervisora, e a pessoa descontava todas as frustrações da vida dela em mim, sendo que só ela, né, tem problemas, ninguém mais tem problemas, todo mundo gira em torno dela. Aí que nem eu penso, não é porque a gente tá exigindo muito do emprego, tá querendo muita coisa e oferecendo nada, não é. É que a gente oferece tudo na empresa. Você vê aí, cara, possivelmente você conhece ou até mesmo você. A pessoa se dedica ao máximo na empresa, faz hora extra, tem banco de horas, isso, aquilo, se mata na empresa. Só que aí ele vê outra pessoa que não faz nada, falta, dá atestado, crescendo na empresa, isso, aquilo, aí fica desmotivado. Também não tem perspectiva de crescer na empresa. Aí começa até aquela crise, né, no mercado de trabalho. Porque tem muitos empregos, que nem eu já fiz um vídeo, também vou deixar no card. E no caso de supermercado, tem várias placas, né, vários anúncios que tá precisando de balconista, de recepcionista, de pessoas que trabalham na vaga do setor de supermercado. Por quê? Porque a maioria tá despertando. Você trabalha no supermercado, às vezes a escala, você trabalha 6 e folga um dia, só que esse um dia é aleatório. Pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, aí, por exemplo, você vai ter que trabalhar no domingo. Mano, trabalhar no domingo, cara. Pelo menos um dia, né, de dignidade a gente tem que ter, nem isso a gente tem. Aí por isso que vai ter essa crise. E com o tempo também, eu acredito que a maioria das pessoas vão buscar outras alternativas além da CLT, da carteira assinada. Hoje em dia, você pega um celular, começa a gravar você, se você for autêntico, se o seu conteúdo for agregar na vida das pessoas, você começa a ter uma comunidade, você começa a ter visibilidade. E com o tempo, né, tem exceções que, por exemplo, a pessoa posta um vídeo, já estoura, já começa a ganhar dinheiro. E com o tempo, você começa a ganhar dinheiro com a internet, você começa a ganhar em dólar, cara, que é uma moeda forte. E hoje em dia, você vê vários vídeos de pessoas, por exemplo, aqui mesmo no YouTube, desconhecidas que começaram a postar vídeo, que tem autenticidade, que começam a falar, né, da vida do dia a dia, começa a falar também coisas dessa nova geração, assuntos que interessam o público, e começa a se identificar com ela, e ela começa a ganhar um público, começa a ganhar um valor, e assim vai crescendo. Aí começa a se afastar um pouco da CLT, né, dependendo do quanto ela ganha, e começa a embarcar em uma nova jornada. E também eu acho que nessa questão, que nem eu vi um vídeo de uma pessoa comparando a geração milênio com a geração Z, que na visão dele, possivelmente aquela geração
milênio, né, deixou várias fases da vida para dedicar, por exemplo, no serviço, né? Sei lá, desistiu de festas, fez tudo focado no emprego, focado no dinheiro para comprar, por exemplo, uma casa, isso, aquilo. E essa geração milênio critica a geração Z, porque a geração Z, não englobando todos, mas a maioria, não tem muito apego, sabe? Não tem uma visão maior de futuro, tipo, que nem ele falou do Coachella, que parcela várias vezes, as pessoas estão pagando em vez de investir em uma coisa mais séria, tipo numa casa, num carro, isso, aquilo. E essa nova geração Z que ele falou, são meio que desapegados às coisas materiais. Tipo assim, eles querem aproveitar a vida ao máximo, independentemente se a antiga geração não aproveitou. E eu acredito que tem sim uma verdade tanto em ambos. Porque eu acho que vai muito da questão que, tipo assim, a antiga geração deixou de fazer muita coisa, e quando ela vê essa nova geração que está aproveitando a vida ao máximo, eu acho que parece que é meio que uma espécie de inveja, entre aspas, assim. Porque como essa nova geração está aproveitando ao máximo o auge da vida dela na juventude, sem ligar pra muita coisa assim do tipo, sem ter muita, entre aspas, responsabilidade, a antiga geração vê naquele dilema, nossa, por que eu não aproveitei, sabe? Mas vai cada pensamento, e eu acredito que pode ter algum ar de verdade nisso, mas não são todos que englobam. A verdade é que cada geração teve um problema que moldou a mentalidade deles, e querendo ou não, eles transportam os problemas deles para essa nova geração. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou igual à minha, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e se inscrever. Até a próxima!